explicando todos os presidentes do Brasil em 11 minutos. Bom, já adianto para os senhores que eu só consigo falar com alguma propriedade dos 3 primeiros. Só. Deodoro da Fonseca. O resto é palpitaria brutal até chegar na Nova República. Foi o general que deu o golpe Nova República, o caralho. Sexta República, porque ela há de cair. no Império e proclamou a República. Logo depois, ele foi eleito presidente. Mesmo sem Eleito é uma palavra muito forte, né? A eleição indireta ali dentro estava meio que... Como eu posso dizer? Havia possibilidade bem grande do Prudente de Moraes levar essa eleição. Mas muito alta. O sentimento ali era de que o Prudente ia levar. No final, os militares fizeram uma pressãozinha nos deputados e, tipo, elege o cara. sem entender nada de política e de governar. Ele não entende, o Deodoro ele não entendia nada de nada. Ele era um bosta completo de ponta a ponta. É provavelmente a figura mais... Olha, ele é a figura mais patética a sentar a bunda na cadeira presidencial do Brasil. De longe. O sobrinho dele, o Hermes da Fonseca, era menos incompetente que o Deodoro. O Brasil passou por uma crise econômica, corrupção A única coisa que o Deodoro era bom é ser corno. generalizada e acabou fechando com... O Brasil passou por uma crise econômica. Não passou. O Brasil criou uma crise econômica. Quem criou? O miserável do Rui Barbosa. Cara, ó, o meu sonho é passar um projeto de lei em que seja proibido em território nacional homenagens a golpistas. Hã? Aí nessa daí a gente vai derrubar todas as estátuas do Rui Barbosa, do Deodoro, do Floriano, do Oswaldo Aranha, do Getúlio Vargas, dos presidentes militares. É isso, a gente vai defenestrar esses caras da história do Brasil. É isso, esse é o meu objetivo, é defenestrar esses caras. Ah, é política de esquerda, é woke, é apagamento da história. Sim, a conquista do inconsciente coletivo é feita dessa forma, porque se você exclui a Avenida Getúlio Vargas do Maps das pessoas, as pessoas vão se acostumar com outras coisas. O que eu gostaria de substituir esses caras? Porra, pra cada estátua de Deodoro da Fonseca, uma estátua de Dom Pedro II. Pra cada estátua de Floriano Peixoto, uma do Conde Dan. Pra cada rua Oswaldo Aranha, Saldanha da Gama. E vamos fazer essa substituição, tá ligado? Aos pouquinhos. E as coisas vão... Ó, no longo prazo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Substituir essas figuras desprezíveis por figuras honradas, por verdadeiros heróis do Brasil. Para cada Avenida Getúlio Vargas, uma Avenida Carlos Lacerda. É isso que eu gostaria de fazer. Simples assim, é isso que eu queria fazer. Porra, pelo amor de Deus. E tem uma Praça Dom Pedro I em todas as cidades do Brasil. Ele fundou esse país de merda. Deu tudo errado, né? O projeto dele, infelizmente, deu errado. Mas, né? Corrupção generalizada e acabou fechando o Congresso. Mas o encilhamento foi, tipo, a grande crise da República, do governo Deodoro foi criada pelo corno do Rui Barbosa com a política do encilhamento. Então, tipo, é isso aí. Deodoro só não virou um ditador. Eu acho que foi, cara, ele conseguiu destruir a economia do Brasil em 1 ano, mano. Sério, ele conseguiu destruir, ele conseguiu destruir a economia do Brasil em 1 ano, cara. 1 ano. 1 ano ele precisou pra destruir a economia do Brasil. 1 ano, cara. 60 anos de estabilidade ele destruiu em 1 ano. Rui Barbosa. Mas as pessoas têm o Rui Barbosa como, nossa, um dos grandes intelectuais do Brasil. Vai se... Porque foi forçado a desistir por uma pelo menos esse vagabundo nunca foi presidente. Pelo menos isso. volta da Marinha. Floriano Peixoto. Não, é extremamente ofensivo. Se eu não me engano, a Secretaria de Economia do Rio de Janeiro, é isso. O prédio em homenagem ao Rui Barbosa. Parabéns. Cara, a Dilma precisou ser presidente da República pra destruir o Brasil. O Rui Barbosa era ministro da Fazenda. O cara era ministro e conseguiu destruir. Parabéns. Não, mas... o Rui Barbosa é foda. Ele é um bosta. Ele tem que ser outro que tem que ser jogado na lata do lixo da história brasileira. Ponto. Ele tava lá fazendo propaganda pra derrubar o Império. De Deodoro, e ao invés de seguir a lei e convocar novas eleições, resolveu ficar. Ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele foi extremamente brutal combatendo E bota brutal nisso. Basicamente, o episódio 2 de Inimigos da Nação é contando a história desse vagabundo. revoltas separatistas no Sul. Ele estabilizou a República e deu o próprio nome para a capital de Santa Catarina. Ô, Florianópolis, já deu, né? Vamos restaurar o desterro? Por favor, né?
né? Florianópolis é foda, né, bicho? Tipo, como eu disse, tem que tirar esses caras da história. Joga todos eles na lata de lixo. Tira todos. Joga todos na lata do lixo. É isso que tem que acontecer. Mas não fez nada pela economia. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente que representava os produtores de café e era odiado pelos militares que perderam o poder. Foi um grande diplomata, mas aumentou o endividamento externo do Brasil e foi humilhado na revolta de Canudos, no Nordeste. Revolta é uma palavra muito... Olha, Canudos, a gente tem que parar de chamar de guerra. Infelizmente, eu vou ter que usar... Eu usarei o termo guerra no vídeo no Inimigos por um motivo simples de que eu quero manter o meu vídeo monetizado. Mas isso aqui foi um genocídio. Foi o primeiro genocídio do Brasil. Primeiro e único também. Genocídio. 20 mil mortos. 20 mil mortos. Eu não vou poder falar as descrições aqui do que aconteceu em Canudos, mas vamos atrás. Vamos atrás. Todos os prédios da cidade foram dinamitados. Então... cara, o que aconteceu em Canudos foi... É a cara da República do Brasil. Como a maioria dos presidentes da República Velha... Não é que o exército não liga. O exército se orgulha... Calma. É que eu não posso ficar contando em detalhes o que acontece em Inimigos da Nação Parte 2. Mas as fontes do exército são desprezíveis. A forma que eles descrevem o genocídio de Canudos é, tipo... É de revirar o estômago. É de revirar o estômago. Também não fez muito pelo povo ou pela economia. Campos Salles foi quem criou a política. Também não fez muito pelo povo ou pela economia. Ah, mas isso daqui é a história do Brasil. Campos Salles foi quem criou a política do café com... Esse cara foi dos presidentes da República Velha. O Rafux pode... Ai, bababá, Afonso Pena. Afonso Pena. O Campos Salles foi o menos horrível. Pelo menos ele falou, olha, eu sou incompetente, portanto eu delego aos governadores que cuidem do Brasil. Eu não sei, eu não consigo fazer nada. Então, eu prefiro que vocês... Cada cachorro que lava sua caceta. Essa foi a política dos governadores. Que era a troca de favores entre o governo federal e os estados, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Além disso, estabilizou o país e renegociou a dívida com a Inglaterra. Aumentou impostos, cortou gastos e terminou o mandato sendo odiado pelo povo. Sem dúvidas, o presidente mais influente da República Velha. Ele foi o cara que fundou a República no Brasil. De fato foi ele. Rodrigues Alves transformou o Rio de Janeiro na cidade maravilhosa com as suas grandes... Ele criou as favelas. Se hoje a gente tá vivendo um momento em que a única solução pro Rio de Janeiro é essa daqui, é por culpa do Rodrigues Alves. Obras. E anexou o Acre diplomaticamente. Tinha fama de dorminhoco e realmente não fez muito além disso. Afonso Pena tentou integrar a Amazônia e o interior... Ah, ele era bom porque era monarquia. Ele era um presidente da República Velha, irmão. Esquece, lixo. ...do Brasil com ferrovias. Ele controlou a inflação quando adotou o padrão ouro para a moeda, incentivou a imigração de alemães e italianos e trouxe a primeira leva de japoneses para o Brasil. Além disso, modernizou as Forças Armadas, mas morreu antes do fim de seu mandato. Nilo Peçanha foi o primeiro presidente negro do Brasil. Terminou o mandato... Esse cara arrebentou as pautas woke modernas, cara. Porra, esquerdista não consegue meter, tipo, vamos meter um presidente negro na campanha aqui pra falar, o primeiro presidente negro do Brasil. Não, tem o Nilo Peçanha, no início do século XX. Acabou, arrebentou com todas as pautas. Pardo, mestiço, mulato, irmão, é uma zona, ninguém sabe quem é quem nessa... Brasil, irmão, Brasil. Garantiu que os paulistas iriam continuar no poder. Hermes da Fonseca. Não, ele não é based, não. Ele era republicano a vida inteira. Desculpa, cara. A minha posição é muito simples, cara. Até mais ou menos... Pós-Vargas, os únicos ali que a gente pode discutir de forma racional são os presidentes pós-Vargas, porque antes dele eram todos republicanos que deram golpe. Todos golpistas. Todos eles foram golpistas. Todos eles foram golpistas, cara. Nenhum ali salva. Todos canalhas e vagabundos. Foi um carniceiro combatendo a revolta da Chibata e fez um grande esforço militar para diminuir o poder dos governos estaduais. Também começou a aproximar o Brasil dos Estados Unidos e renegociou a dívida externa. Venceslau Braz governou durante anos de grandes crises no Brasil e no mundo, com a epidemia de gripe espanhola, uma greve geral em 1917 e a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Entrada é uma palavra muito forte. Beleza? Entrada na guerra é uma palavra, é uma forma muito honrosa de falar a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial.
Auxílio, mandou enfermeiro e médico. O lado E matamos golfinhos. bom é que, como a Europa estava em guerra e não conseguia exportar Uma salva de Fs aí pras toninhas. os produtos de suas fábricas, o Brasil foi obrigado a começar a se industrializar. Delfim Moreira. Rodrigues Alves tinha sido eleito novamente, mas morreu de gripe espanhola. Ele entrou só para convocar novas eleições. Epitácio Pessoa. Teve um governo muito instável por causa de insatisfações dos tenentes das... Inimigos da Nação é basicamente é um grande resumo da história do Brasil, sabe por quê? Porque a história das conspirações... O exército, durante todo esse período, ele tava conspirando. Conspirando. Tipo, esse vídeo obviamente não vai citar todas as dezenas de revoltas que aconteceram nesse período, mas, cara, vocês vão enlouquecer, bicho. Vocês vão enlouquecer. Porque, tipo, esse resumo aqui, óbvio que não... Os clássicos não se propôs a fazer. Não, vamos fazer um vídeo denso. Não, não é isso. É que o que eles estão apresentando aqui é o que, mais ou menos, um aluno do ensino médio sabe da história da República Velha. O Inimigos da Nação é tipo... Não, isso daqui aconteceu. Tipo, foi realmente um pesadelo na Terra. Foi realmente um inferno, tá ligado? das Forças Armadas e pelas greves dos comunistas. Se envolveu em polêmicas sobre raça e, no fim, brigou com os políticos de São Paulo, gerando uma nova crise na política do café com leite. Arthur Bernardes. Eleito com um clima tenso, Tinha uma guerra. Tipo, todo esse período... Cada 5 anos tinha uma grande revolta no Brasil. teve que lidar com mais revoltas dos tenentes do exército e lidar com o Rio Grande do Sul, que já mostrava uma nova alternativa para a política do café com leite. Ele já acreditava que o Brasil precisava se industrializar definitivamente, mas não conseguiu fazer nada Ele bombardeou São Paulo. por causa das crises no seu governo. Ai, meu Deus. São Luís teve um governo marcado por mais brigas com os tenentistas e pelo rompimento entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. De brinde, ainda ganhou a crise de 29 no seu mandato, a maior crise econômica da história da humanidade. Para fechar o fiasco, rompeu com a política do café com leite de vez, tentando tomar o poder todo. Não. Vamos lá. Vocês que estão no ensino médio, tem alguém no ensino médio, acho que é segundo ou terceiro ano. Algum de vocês chegou perto de estudar República Velha? Sabe o que as pessoas estudam na República Velha? É a queima do café. É isso. Houve a proclamação da República, houve a queima do café. É isso. E política do café com leite. Só. É isso. Proclamação, política do café com leite, queima do café. Acabou. Todo para São Paulo. Resultado: Getúlio Vargas. Ele veio de cavalo lá dos Pampas Gaúchos para encabeçar o golpe de 1930. Ele ficou uma semana... O golpe do Vargas é uma das coisas mais ridículas e sanguinárias da história desse país. Tipo, eles mataram um faxineiro. Tipo, então, o Wallace ele bate nessa tecla muito, porque na tomada de Porto Alegre pelos golpistas, eles invadiram uma guarnição lá, mataram todo mundo e deram um tiro no faxineiro que tinha uma vassoura, irmão. Eles mataram todo mundo. O Oswaldo Aranha supervisionou todo esse golpe. E o Getúlio Vargas, ele quase deu durante o golpe, porque ele queria desistir. Ele ficou uma semana, tá ligado? Durante todo o antes dele ir pro Rio de Janeiro, ele ia desistir do golpe. Tipo, é um cara que foi carregado durante toda a vida dele. Que aconteceu porque ninguém Ele não foi um cara que moveu a história, ele é só um oportunista. aguentava mais os paulistas mandando na presidência. Primeiro, ele prometeu que ia ficar só 2 anos, mas depois emendou o mandato de presidente, onde criou os direitos trabalhistas e acabou de vez com a O Brasil não estava industrializado. Ele criou a CLT em um país agrário. Depois não reclama porque a gente tá na situação que a gente tá hoje. autonomia dos estados. Getúlio fez de tudo para ser idolatrado pelo povo brasileiro. Porque o povo não... Saca? Tipo, ele se torna uma figura popular depois de torrar milhões de dinheiros da época em propaganda, rádio. Ele não era um... as pessoas amavam... Não amavam. E conseguiu. Em 1937, ele deu um golpe em si mesmo e virou ditador, aproveitando para industrializar o Brasil com uma mão bem pesada do Estado e tomando bastante... Ele só foi industrializar o Brasil depois que... Os Estados Unidos, depois que ele vestiu a calcinha e pediu América, me dá dinheiro. Aí ele começou a industrializar. Sim, a industrialização do Vargas foi, tipo, quase nos últimos 4 anos do seu regime. Não foi, tipo... É um monte de ilusão que o nego fica inventando. dívida com o exterior. Depois,
A Segunda Guerra Mundial estourou e o regime foi ficando cada vez mais autoritário. Até que quando o exército voltou... O Inimigos da Nação vai destruir um monte de ilusões que as pessoas têm sobre Vargas, mas ainda assim não é o documentário. Eu quero fazer uma série inteira sobre esse vagabundo. Então, porque o Inimigos é sobre o exército, não é a história do Brasil, é a história do exército, como ele destruiu o Brasil. Então é outros 500. Aí, o Getúlio preferiu sair pros Pampas por conta própria, mas prometeu que ia voltar. Dutra era candidato... Cara, ele... Você vê que ele é só um vagabundo, porque ele sai do cargo de presidente e vira senador. E, se eu não me engano, ele foi 2 vezes pra uma sessão do Senado. Então, tipo, ele simplesmente ficou lá mamando o Estado brasileiro, como ele sempre fez. Candidato do exército e o Getúlio foi obrigado a apoiar. É a cara do Brasil, pô, é a cara do Brasil. Dutra aproximou o Brasil dos Estados Unidos e começou a construção... Engraçado, né, o Dutra aproximar o Dutra, cara, o Dutra é impressionante, porque ele é um animal, ele é um asno. O Dutra, ele parece o Tarcísio. É igualzinho o Tarcísio. Porque ele é só um imbecil tecnocrata, burro, que, tipo, faz o mínimo. E esse mínimo fez ele ser o melhor presidente da república até então. É sério, é sério. O Dutra foi o melhor presidente da república do golpe até ele. 50 anos de vagabundos e canalhas e ladrões e pilhando. O Dutra foi o melhor. É sério. Eu tô falando sério. Ele foi o melhor presidente. Olha, eu digo mais. Ele foi o melhor presidente até o Itamar, que era, ironicamente, compartilhava das mesmas qualidades do Eurico Gaspar Dutra. Que ele era só um imbecil, burro pra caralho, que fazia o mínimo. E mesmo assim ele se esforçava pra destruir o Plano Real. Então, tipo, a gente basicamente teve 2 presidentes mais ou menos na história por quase mais 100 anos de república. É isso, é isso, irmão, é isso. Vocês podem discordar, eu não me importo, eu vou ignorar os seus comentários. Mas é isso, o Brasil teve 2 presidentes mais ou menos em 100 anos. Por isso que esse país é essa coisa que a gente vive, né? Da estrada que liga o Rio até São Paulo, e que agora tem o nome dele. De resto, ele foi liberal na economia. O Tancredo foi o melhor presidente do Brasil, beleza? O Tancredo foi o melhor presidente do Brasil. Puta, cara, a gente precisava de... Eu queria tanto que o Lula fosse igualzinho o Tancredo. Facilitando o comércio exterior e a industrialização. Getúlio Vargas. Ele falou que ia voltar e voltou mesmo. Algumas pessoas tinham medo de que ele fosse virar ditador de novo, o que fez seu governo ser tenso. De destaque, Getúlio criou a Petrobras e o BNDES. Mas as acusações de corrupção e a perseguição contra seus adversários levaram esse governo a um fim trágico. O Lacerda, filha da puta, se ele tivesse sido presidente, ia ser engraçado. Ele foi o último nome grande que a direita produziu. A gente tá sem uma liderança de relevante desde da década de 60, irmão. Sério. Uma liderança que assumia o papel, caralho, tocava o puteiro, era inteligente pra cá. Era inteligente, falava bem e sabia o que tava fazendo. Ele foi o último. A ditadura matou ele, né? Porque a ditadura militar de 64, que os nacionalistas tanto adoram enaltecer, ela mal e mal perseguiu a esquerda. O que ela fez mesmo foi destruir a direita brasileira. O velho Olavo falava muito disso, de como eles mataram a política brasileira, a direita política brasileira ideológica, mas os comunas deixou nas faculdades. Conspirando, planejando, pá. Então não, o Lacerda foi de arrasta, né? Dizem que ele foi morto, né? Eu acredito nessa teoria. Essa teoria não vai entrar no vídeo, antes que vocês se perguntem. É uma tese pessoal minha, que eu acredito que ele, o Jango e o JK foram de arrasta por causa da ditadura, porque eles morreram muito próximos. Isso não vai pro vídeo, porque não tem prova de nada, porra. Então não vai, obviamente, você não vai citar no vídeo, mas toca o vídeo. Toca o barco. A UDN foi... A ditadura acabou com a UDN, porra. A ditadura acabou com a UDN, cara. Então, é isso, cara. Viva os militares. Por isso que eu gosto tanto que o professor Marcelo Andrade provoca esses nacionalistas burros do Twitter, falando que a ditadura militar foram 21 anos de comunismo no Brasil, tá ligado? Por um bando de socialista vagabundo. Porque, porra, o comunismo do Marx, ele bebe muito da fonte do positivismo. E todos os ditadores, todos os vagabundos, os presidentes militares eram positivistas até o último fio de cabelo. Eles só não falavam que eram positivistas. Os militares deixam de falar que são positivistas como ideologia mais ou menos entre a década de
40 e 70. Sabe por quê? Não é porque eles deixaram de ser positivistas, mas sim porque o positivismo tá tão entranhado na mentalidade militar que eles nem sabem mais o que é positivismo. Eles só aceitam isso. Eles só aceitam como uma realidade. É esse o nível de destruição do ideário dos militares brasileiros. Parco. Antes que tirassem ele, Getúlio se tirou dessa para uma melhor. Café Filho. Primeiro Nossa, o Café Filho. presidente protestante e ex-goleiro profissional. Tentou conciliar as facções do Brasil e diminuir a inflação, que já estava muito alta, mas falhou em tudo. Juscelino Kubitschek foi imortalizado pelo lema dos 50 anos. É que existe Getúlio Vargas, né? É que o mal que Getúlio Vargas causou nesse país, ele nos ronda até hoje. Mas eu acho que o JK foi o pior presidente da história desse país, porque ele fundou Brasília. Ele foi o pior. O pior. A dívida que explodiu na década de 80 se iniciou aqui. Porque apesar dos pesares, Getúlio não deixou o Brasil endividado. Quem começou o ciclo de endividamento do Brasil de forma brutal foi o JK. Destruiu as ferrovias, isolou o governo brasileiro na Versalhes Tupiniquim. Em vez de estar no Rio de Janeiro sofrendo pressão popular o tempo todo, não, ele jogou todo esse bando de vagabundo lá pro meio do Goiás, e, bom, é isso. E o Rio de Janeiro hoje é uma cidade em ruínas, e a gente tem Brasília, né? Que tipo, vai lá, faz uma revolta popular pra... Deixa quieto, não quero falar disso. Prometendo industrialização Meu advogado acabou de me ligar aqui. e prosperidade. De fato, o início do seu governo foi de muita euforia, com o projeto de mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Mas o aumento sem noção dos gastos com obras fez a inflação estourar de vez. O Brasil foi campeão do mundo finalmente, e o povo amou Juscelino. Mas essa felicidade durou pouco. Jânio Quadros foi eleito para... Nossa senhora! O Bolsonaro, ele não segue a linha dos presidentes militares. Ele segue a linha de Jânio Quadros. Quadros, Collor e Bolsonaro são praticamente a mesma coisa. Sério. Veja a forma que eles faziam política. É praticamente a mesma merda. Tipo, tem os seus sabores de populismo, mas eles são iguais. para acabar com a corrupção. Mas não era um político tradicional. Era um completo maluco. Não, o Jânio era um imbecil, mas o Collor sabia falar. O Collor de todos era o melhor. O Collor entre Jânio e Bolsonaro era o mais inteligente, o que falava melhor. Mas ele era um completo inepto, politicamente falando. Tipo, o foco dele era Alagoas. Eu trato disso no vídeo do Collor. Dos três, ele era o melhor. Tipo, é que o Bolsonaro, como eu posso dizer, o Bolsonaro, em vez de lidar com os problemas do Congresso, o Collor ignorou os problemas e falou, foda-se, eu não quero trabalhar com vocês. O Jânio Quadros, 9 meses de loucura. O Bolsonaro falou, eu não consigo lidar com o Congresso Nacional, tá ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou dar o dinheiro pra vocês se viram sozinhos e aprova meus negócios, beleza? Presidente, o que você disse? Então, vocês vão ter controle do orçamento e vocês votam comigo, beleza? Ah, beleza, presidente. Libera o orçamento pra nós que a gente vota com você. Não, nunca mais votaram. Porque, pra quem não conhece como funciona o Bostil, a principal ferramenta para o presidente, o executivo, passar a sua agenda é através de liberação de emendas. O que o Bolsonaro fez? Entregou todas as emendas para o Congresso. Ele dá com o Congresso, com a sua base, com a oposição, ele entregou a porra da chave do galinheiro pra porra do Congresso. O Lula não. O Lula, tipo, mensalão tava comendo. Ele comprou o Congresso, mas tava, tipo, segurando todo mundo na coleira pra votar com ele, mediante dinheiro. Confuso, esquisito, contraditório. Depois de alguns meses sem conseguir fazer nada, ele achou que se ameaçasse sair pra dar lugar a um getulista, as pessoas iam implorar pra ele voltar. Resultado, saiu da presidência e ninguém sentiu falta. João Goulart, o tal getulista... O que esse cara queria, mano? Tipo, o Getúlio, ou o Jânio, ele fala, forças ocultas me fizeram renunciar. Não haviam forças ocultas, ele mandou esse papo torto aí só pra macaquear. Cara, as pessoas passaram 30 anos, tipo, teorizando por que o Jânio renunciou. Ninguém... Por nada, porque ele achou que... o povo vai pedir de volta. Ô, campeão, isso daqui não é uma bagunça, não. Você pediu pra sair, você sai, mas você não vai voltar.
Pra voltar, é eleição, caralho. Ele achou que não. Não, passa por cima dessa porra, o Brasil é uma várzea mesmo. E era, fato. Mas aqui não, aqui, durante esse período da República Populista, eles tentaram, pelo menos no comecinho, ser legalista. Aí chega o João Goulart e fala, foda-se, todas as regras, derruba esse negócio aí, vamos fazer do nosso jeito. Que estavam evitando. Irmão, os caras meteram parlamentarismo. Os caras fizeram... Ó, os caras implementaram um parlamentarismo e depois eles iam fazer um plebiscito pro povo manter o sistema. Jango fez exatamente o que disse que ia fazer. Implementou políticas de distribuição de renda e não deu muita importância para a crise econômica. Porque ele era burro, né? Os militares, com o apoio dos Estados Unidos, afastaram ele do poder e deram início ao que nós conhecemos como ditadura militar. Castelo Branco. Foi o primeiro ditador do regime militar. Ele estabeleceu as bases políticas da ditadura com os primeiros atos institucionais. Fim de eleições populares para presidente, governador e prefeito, a autorização de só 2 partidos, a Arena e o MDB, e o poder do presidente de remover direitos políticos de qualquer opositor. Ele morreu 3 meses depois de sair do poder, quando um caça da Força Aérea Brasileira bateu no avião que ele estava. Costa e Silva. Foi responsável pelo AI-5, decreto que tornou a ditadura bem mais autoritária. Tudo que a mídia queria publicar tinha que ser aprovado pelo governo. Todas as reuniões políticas... Vulgo, a mesma coisa de sempre. Tinham que ser autorizadas pela... A mídia foi censurada do dia que Deodoro declarou a república. É isso. pela polícia. E o presidente passou a ter o poder de remover qualquer pessoa de qualquer cargo público, fechar o Congresso sem justificativa e aprovar qualquer lei sozinho. Médici, terceiro presidente da ditadura, governou durante o seu período mais próspero e também mais autoritário. Apesar dele. Não foi por causa do Médici e as políticas da ditadura. Foram apesar da ditadura. A economia passou pelo milagre brasileiro. Nunca se esqueça. Irmão, é bom bater nessa tecla, porque os nostálgicos da ditadura... Não! Porra, a economia da ditadura era top. Não. Era apesar da ditadura. Em que o PIB cresceu 11% por ano, impulsionado por um grande aumento na dívida. Um tiro Deu uma merda. que ia sair pela culatra. Foi um voo de galinha. Foi o maior voo de galinha. Além disso, Foi mais alto que a gente chegou. Pode explodir depois. Médici aumentou o combate a grupos de esquerda radical, com a maioria das mortes e torturas da ditadura. Porque a rolagem a expansão de dívida e, por consequência, a expansão da inflação mataram qualquer iniciativa privada. Porque esse é o ponto. Ninguém faz investimento de longo prazo sem ter certeza de que no futuro as coisas estarão mais ou menos no preço previsto. Não tinha previsibilidade alguma. Então, tipo, ninguém faz investimento de longo prazo num país que é uma putaria. Aí foi rolagem essa dívida. Aí, basicamente, a indústria viveu de subsídio estatal. Aí, tipo, aí é fácil manter a indústria quando você vive de subsídio. Aí você não precisa ser produtivo, não precisa fazer nada. Mas também, e, tipo, empresários normais não... Tá, como que você vai ser produtivo sendo que daqui a 2 anos as coisas vão dobrar o valor? Acontecendo durante o seu governo. Ernesto Geisel. Diferente de Médici, Geisel se dedicou à abertura política, diminuindo o autoritarismo e começando o processo de redemocratização. Ele acabou com o AI-5, combateu os militares linha dura e começou a anistia aos perseguidos por motivos políticos. Na economia, seu governo foi marcado pela diminuição do crescimento, o aumento da inflação e o aumento do endividamento. Figueiredo. Quinto e É que o Chile, o general Augusto Pinochet, ele falou, seguinte, Chicago Boys, eu aqui vou matar comunista, vou perseguir toda a esquerda, mas vocês cuidam da economia. Resolvido o B.O., pô. E o último ditador militar, Figueiredo foi quem trouxe a democracia de volta para o Brasil. Ele perdoou todos os condenados políticos da ditadura e permitiu a criação de mais partidos. Economicamente, seu governo deu início à famosa década perdida, sem crescimento do PIB per capita, com grande aumento da inflação e da dívida externa. Sarney foi o primeiro presidente civil do Brasil desde João... Ô, irmão, imagina você passa 20 anos na ditadura militar bizarra, brutal também, mas não tão brutal assim, né? Morreu 400 pessoas. Números oficiais, né? Mas comparado com Chile e Argentina, a ditadura da Argentina foi um caminhão de gente. Imagina, aí o primeiro presidente civil... Tcharam! Sarney. Goulart. Seu governo foi marcado por 2 coisas:
O fortalecimento de ideias de esquerda O Sarney foi o mais perto que a gente chegou de ter um monarca aqui no Brasil. Sério, não porque ele era inteligente, não porque ele era brilhante, porque ele merecia. Não, não é porque ele era um tão vagabundo, ele conhece tanto as entranhas do Brasil que ele se posicionou num lugar que ninguém tira ele de lá. Tipo, o Sarney, ele não vai conseguir fazer herdeiro, porque os filhos do Sarney são os merdas. Mas o Sarney, ele está do lado de todos os governos. Já repararam nisso? Ele nunca foi oposição. O Sarney nunca foi oposição. Então, tipo, ele é o grande conselheiro político do país. Aquele vídeo do aniversário desse vagabundo, em que toda a elite política brasileira estava lá, inclusive enviados do Bolsonaro e do Painho, é a prova de que esse país não tem pra onde ir. na sociedade, que tinham ficado muito tempo reprimidas durante a ditadura. O Sarney é o timing brasileiro, exatamente. E a aprovação da Constituição de 88, que é a que está em vigor até hoje. Além disso, ele tentou umas formas doidas de diminuir a inflação, como congelamento de preço, que fracassaram, fazendo ela chegar a 2.000% ao ano em 1989. Fernando Collor. Ah, ele é beza. Não ouse falar mal do melhor presidente desse país. Queridinho da sua avó, foi o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo depois da ditadura. Continuou a tradição do Sarney de tentar abaixar a inflação de formas burras, chegando a... Vou mandar a real, tendo em vista todas as opções que tinha em 89, o Mário Covas era de longe a melhor. Mas o Collor não tá muito atrás não, cara. Porque olha a quantidade de imbecil que você tinha lá. Você tinha Ulisses Guimarães, com Lula, Enéas, e é isso, acaba, porque o resto é relevante. Então é isso, né, cara? Maluf. Imagina o Maluf, presidente do Brasil. O Mário Covas não era tão ruim assim. O Brizola, ai caralho. O Maluf, imagina o Maluf o presidente. Imagina o Maluf o presidente do Brasil. Não, para. Mas ele foi candidato? Agora eu não lembro. Agora eu realmente não me recordo. Nossa senhora. Ia ser uma corrupção generalizada, sem precedentes, na história desse país, cara. Não, ia ser rota na rua, ia roubar, mas fazer. Teríamos obras faraônicas. Puta, ele ia fazer uma pirâmide de Gizé em Brasília. Em homenagem a... Ele provavelmente é maçom, né? Confiscar a poupança dos brasileiros. Tem uma propaganda do Maluf. Eu tô macaqueando aqui, mas eu acho que... o Guilherme Afif. O Guilherme Afif eu acho que seria melhor que o Covas. Concordo. Mas tem uma propaganda do Maluf que ele prova que ele foi o homem que fundou Brasília. O São Paulo. Olha essa porra. Foi Maluf que fez! E a imigrantes! Foi Maluf que fez! A linha leste do metrô! Foi Maluf que fez! E a ponte do Mar Pequeno! Ele fundou São Paulo. E a marginal Tietê! Foi Maluf que fez! E a marginal Pier! Foi Maluf que fez! Exato. Se o Enéas não tivesse morrido, o Brasil poderia ser igual aos Estados Unidos do México no século XIX. E Cumbica! Foi Maluf que fez! E o terminal Tietê! Foi Maluf que fez! Maluf que fez! É Maluf que faz! E a nova vai andar! Maluf fez São Paulo em 7 dias. Maluf que fez! Mogi Bertioga! Foi Maluf que fez! E as águas espraiadas! Foi Maluf que fez! E a Jaco Pêssego! Foi Maluf que fez! Maluf que fez! É Maluf que faz! E o túnel Ayrton Senna! Foi Maluf que fez! E o tribunal de... Me dá uma urna. Dá uma urna aí. Quero votar no Maluf. E o Sebastião Camargo! Foi Maluf que fez! Maluf que fez! É Maluf que faz! Infraestrutura, porra! Mais Singapura! Foi Maluf que fez! E a Castelinho! Foi Maluf que fez! Corredores de ônibus! Foi Maluf que fez! Maluf que fez! É Maluf que faz! E o Maria Maluf! Foi Maluf Ai, que filha da puta. E o Sacomã! Foi Maluf que fez! E o Rebouças! Foi Maluf que fez! E a Nova Cachoeirinha! Foi Maluf que fez! Maluf que fez! Concreto Pio. Maluf que fez! E a passagem Tom Jobim! Foi Maluf que fez! E a Euclides Zerbini! Foi Maluf que fez! E a Bandeirantes! Foi Maluf que fez! Maluf que fez! É Maluf que faz! E a Duto Ulisses Guimarães! Foi Maluf que fez! E a Mora Guimarães! Foi Maluf que fez! E a Faria Lima! Nem todo mundo é perfeito, né, bicho?
Foi Maluf que fez. E a nova Faria Lima. Porra, né? Aí. Foi Maluf que fez, é Maluf que faz. Muito bom. E a lei do cinto. Foi Maluf que fez. Melhor Morrax. E o leve leite. Maluf que fez. Estação de água de Suzano. Foi Maluf que fez, é Maluf que faz. Córrego Morro do Oeste. Maluf que E fez. o piscinão Pacaembu. Foi ele que fez. E o República da Armênia. Foi Maluf que fez. E o minhocão. Foi Maluf É como eu disse, ninguém é perfeito, né? que faz. O córrego Mandaqui. E o Austrégésimo de Ataíde. Maluf que fez. Avenida Escola Politécnica. Foi Maluf que fez. E o Tamanduá TI. Foi Maluf que fez, é Maluf que faz. É de Maluf que São Paulo precisa. Ô, imagina o Maluf presidente, cara. Imagina isso daqui, escala nacional. Meu amigo, retiro o que disse. O melhor candidato a ter vencido a eleição de 89 era Paulo Maluf. Nem sei se ele era candidato em 89, vai segue o baile. Foi um fracasso total. Ou alguém mandou um Mandela aí, eu não faço ideia. Isso deixou ele muito impopular, Ele era? Então é isso. o que levou a seu impeachment por corrupção em 1992. Cara, é muito. O processo de impeachment do Collor provavelmente é o processo mais ridículo da história desse país. Porque diferente da Dilma, que havia materialidade nos crimes de responsabilidade, o Collor foi inocentado 2 anos depois de todas as acusações. Então, tipo, ele realmente tomou um golpe. Collor levou um golpe mesmo. Ele tomou um golpe. No caso dele, foi um golpe mesmo. Da Dilma não foi. O do Collor foi. Tipo, é bizarro. Porque a CPI, que investigava o PC Farias, não podia investigar Fernando Collor. Só que do nada os caras falaram, ah, foda-se, vamos botar no cu do Collor. E botaram. E foi isso mesmo. Foi nessa daí, foi tratorada. Tipo, só botaram no cu dele, porque ninguém gostava do Collor. Deixando o cargo pro seu vice, Itamar Franco. Fez um plebiscito Eu odeio Itamar. em que os brasileiros puderam escolher entre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia constitucional. Foi a última chance que o Brasil teve. Pra tristeza dos adolescentes de hoje em dia, a monarquia perdeu. Passa teu endereço que a gente vai trocar uma série de socos aí na maior tranquilidade. 5 minutos sem soco na cara, beleza? O povo escolheu ter um presidente. Também foi durante o seu mandato que o Plano Real acabou com a hiperinflação, usando técnicas econômicas ortodoxas. O ministro da Fazenda que fez esse milagre ficou tão popular que acabou ganhando a próxima eleição. Fernando Henrique Cardoso. O Itamar fez de tudo pra enterrar o Plano Real, só pra avisar vocês. Tipo, ele não deem louros pra esse vagabundo, ele fez de tudo pra enterrar o Plano Real. Ele continuou implementando o Plano Real, permitiu a reeleição para presidente e ficou famoso por... Qualquer tipo de elogio que você pode fazer ao ao FHC, sempre tem que lembrar que ele trouxe de volta a reeleição. Ele que... trouxe de volta não, o Brasil nunca teve, né? Mas ele que criou a reeleição nesse país, então... Não dá pra elogiar tanto ele assim, né? por implementar políticas econômicas liberais, como facilitar a entrada de empresas E apoiou o Lula, indiretamente. estrangeiras e a privatização de várias estatais, como os bancos estaduais, as empresas de telefone. Não, o Gilmar é do Collor. É, né? Eu não lembro. Eu não lembro se o Gilmar foi indicado pelo Collor. Bom, foda-se. E de energia. Lula. Foi eleito porque o Brasil cansou do liberalismo. Lula começou bem O Gilmar foi advogado do Collor. tímido do seu governo, se mantendo firme à política econômica moderada do FHC. Com o preço da soja e do ferro super altos por conta do crescimento explosivo da China, o Brasil foi ficando rico. E o Lula aproveitou para ficar mais ousado, criando e expandindo programas sociais e a mão do Estado na economia. Com a crise de 2008, Lula apostou ainda mais no gasto do governo, o que deu certo para o Brasil continuar crescendo, pelo menos até o seu governo acabar. Esse gráfico é maravilhoso. Dilma foi eleita pela imensa popularidade do Lula e redobrou a aposta em políticas intervencionistas. A economia começou a dar sinais de falha. Cara, eu amo essas duas capas do The Economist, tá ligado? É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Olha isso. Cara, isso é cinema. Isso é o mais absoluto cinema, rapaziada. Até que ela fracassou totalmente em 2015, dando início à maior crise econômica da história do Brasil. Isso misturado com as investigações por corrupção que o PT estava passando, não tinha como a Dilma continuar. E ela também passou por um impeachment.
Que não foi golpe. Esse não foi. Michel Temer. Pode chamar o cara de Ele foi o melhor presidente da história desse país. Acabou. vampiro, de Acabou, me refuta. golpista, mas o cara, além de ser muito bem casado, Porra, irmão. Aí, ó, esse é o motivo pelo qual o Michel Temer é o melhor presidente do Brasil. conseguiu resolver a crise política e econômica que o Brasil estava passando. Conseguiu estabilizar e liberalizar a economia, fazendo um governo sem grandes sustos. Jair Bolsonaro, o herói de todo A maior brochada da história da República. tiozão do pavê, o Bolsonaro foi eleito como símbolo do fim dos governos petistas. Se vendeu como anticorrupção, prometeu moralizar a política e a sociedade, além de combater o crime. O cara acabou com a Lava Jato, crime... Foi o Bukele? Ele buquelou? Não buquelou. Moralista. Moralista? Porra, o cara divorciou 3 vezes, cara. Tem um filho em cada casamento, é uma várzea. Ele fez reformas econômicas A política tá igual. Vamos ser honestos, a política tá igual. importantes, mas avançou muito pouco nas suas promessas. Mas, apesar dos pesares, o marco do saneamento básico, o marco das ferrovias, a reforma da Previdência... A reforma da Previdência é meio inútil, ela vai... Reformas da Previdência, enquanto a gente não resolver a questão da natalidade, vai ser sempre um paliativo ridículo que não vai resolver porra nenhuma. Mas saneamento e marco das ferrovias, isso daí realmente foi algo a se bater palmas, e autonomia do Banco Central também. Então, parabéns, Mito! Olha, vou ser honesto com vocês, cara, vou ser bem honesto com vocês. Ele foi... cara, é muito recente, então não dá pra ficar... Foi pouquíssimo tempo atrás, então é difícil ficar... espancando esse filho da puta. De governo por conta da pandemia Porque tá tudo muito vivo na nossa memória, então qualquer análise é muito recente. e da dificuldade de articulação política. Os últimos dias de seu governo ainda foram bastante Porque no longo prazo, provavelmente o governo dele não vai ser tão mal visto assim, porque meio que a esperança que tinha na eleição desse bosta era muito maior do que ele executou. Mas o que ele conseguiu fazer vai ser bom. Tipo, no final, na contabilidade final, marco do saneamento, marco das ferrovias, ok. A gente queria muito mais, que era tipo... PEC das armas, liberdade de expressão. controversos, mas ainda é cedo pra falar Vamos lembrar só da pandemia, a gente corre esse risco. sobre isso. Lula. Oh shit. Here we go again. Eu acho que o governo Lula será um dos piores da história. O governo Lula 3 será um dos piores da história desse país. Não tenha dúvida disso, rapaziada. Tem tudo pra entrar num declínio tão brutal agora. Puta que pariu. Porque tá quebrado. O governo Lula está quebrado e não tem muito o que fazer. Tá quebrado, não tem muito o que fazer. O Lula, o país tá fudido.